Esse livro, então, desse profeta que está aí no Antigo Testamento, se você talvez nunca ouviu falar, né, no profeta Amós, ele fica aí perto de Obadias, que acho que é mais fácil de você achar, né? Talvez Joel, esses Naum, então, perto desses profetas aí no Antigo Testamento. Amós, capítulo 1, nós vamos ler os versos de 1 a 2. Eu sei que você vai ficar muito tempo assentado, mas vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra de Deus, para nós lermos esses 2 versos aí do texto bíblico. Amós, capítulo 1, nós faremos a leitura dos versos 1 e 2. Com certeza tem Amós na sua Bíblia, hein, gente? Tem não? Tem alguns que estão dizendo assim, tem não, pastor, na minha não tem não. Amós capítulo 1, os versos 1 e 2, vamos ler todos juntos? Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cimo do Carmelo. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te bendizemos nesta hora, Senhor. Te damos graças por podermos ler a tua palavra nesta noite. Obrigado, Senhor, porque nós temos a Escritura na nossa própria língua e podemos dela, Senhor, extrair os ensinos que o Senhor tem para cada um de nós. E é isso que nós suplicamos, ó Pai, que ao meditarmos na tua palavra nessa noite, nós possamos sair daqui, Senhor, diferentes da maneira como nós entramos. Nós queremos receber o teu ensino, nós queremos receber a tua direção, nós queremos que o teu Santo Espírito traga sobre nós consolo e conforto, de maneira que nós possamos, ó Deus, ver a tua boa mão agindo em nosso favor. Assim, Senhor, nós te pedimos e colocamos as nossas vidas diante do Senhor, suplicando, ó Deus, que o teu Santo Espírito possa falar conosco nessa noite. É o que nós te suplicamos e oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Irmãos, vocês devem concordar comigo que o leão é, de fato, um animal bem exótico. Quando você pensa, então, na imagem de um leão, geralmente o que você percebe claramente é que este animal, ele exibe força e potência. Quando a gente pensa, então, no seu rugido, certamente a gente tem diante de nós, talvez um dos sons mais bonitos, né, da natureza selvagem. Eu lembro que em uma certa ocasião, aqui mesmo no Zoológico de Brasília, eu vi aquela multidão de pessoas correndo ali para onde o leão fica, né? Exatamente porque ele começou do nada, né, a soltar diversos rugidos, e aquilo então chamou a atenção de todas aquelas pessoas que estavam ali próximas, e elas correram então para ver esse show de rugidos que aquele leão naquela ocasião estava fazendo aqui mesmo no zoológico. Veja então que o rugido do leão, ele não é apenas um som belo, mas de fato também é um som paralisante. Quando o leão ruge, ele está dizendo exatamente isso, ele está anunciando, ele está avisando a sua vítima que ele está pronto a atacar. Não é à toa, então, que aqui no profeta Amós, o Senhor, então, é comparado como esse leão que ruge. Veja aí no verso 2, ele diz: o Senhor rugirá de Sião. A razão, então, que o profeta Amós diz que Deus vai rugir de Sião, diz respeito exatamente à indignação que Deus vai demonstrar contra 6 nações vizinhas ao povo de Israel, que nós vamos ver com a graça de Deus em breve. Mas nós vamos perceber que Deus também vai rugir contra o seu próprio povo. Deus não está apenas dando um alerta às nações pagãs, mas nós vamos perceber que Deus está dando um alerta ao seu próprio povo. Amós, a semelhança então do próprio rei Davi,
Ele era um pastor e ele conhecia bem esse quadro, não é? De um leão que quer atacar a sua vítima, de um leão então que está pronto então a atacar as suas ovelhas. E certamente então Amós, na sua atividade pastoril, ele deve ter em algum momento ou em alguns momentos se deparado exatamente com essa situação onde ele via um leão que queria atacar a sua presa. Nós veremos então inclusive que Amós vai usar diversas figuras exatamente da sua atividade como pastor de ovelhas, para trazer ensinamentos então ao povo de Deus e para chamá-los então ao arrependimento. Então, como esse sermão é algo introdutório, eu gostaria então de que nós pudéssemos verificar quais são ou qual é a situação então desse livro, para que a gente possa compreender o contexto, a mensagem então que Deus traz através desse livro, para que a gente possa de fato tirar o mais puro proveito então da própria palavra de Deus. Primeiramente então a gente deve olhar quem é esse profeta, quem era Amós. O nome Amós significa carga, ou aquele que carrega fardos. O nome parece bem propício aqui então para essa ocasião, exatamente porque nós vamos perceber que a mensagem que Amós traz ao povo de Deus é uma mensagem difícil de ser dita, difícil de ser pronunciada. Embora o profeta fale de arrependimento, ele fale da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, em trazer este povo ao arrependimento, você vai perceber muitas vezes que Amós fala duramente contra o povo de Deus, contra essa sociedade então que está longe da presença do Senhor. Se você então olhar para o texto aí, você vai ver que primeiramente Amós ele se apresenta exatamente como os pastores, né? Ele diz, ele está entre os pastores de Tecoa. Se você adiantar um pouquinho aí no capítulo 7, você vai encontrar exatamente a afirmação de que Amós ele fala de si mesmo como um boieiro. Ele é de fato uma espécie de pastor, de boieiro. Pastor aqui não é exatamente um pastor de ovelhas. Ele não só cuidava desse tipo, então, de animal, mas ele, de fato, cuidava de bois, de bovinos, de modo geral. Mas aqui, então, a nossa tradução colocou, então, ele como este tipo de pastor que dá a entender, de fato, que ele cuidava de ovelhas. E é interessante aqui, irmãos, que Amós, ele, embora seja pastor de ovelhas, o sentido aqui também é que ele é proprietário dessas ovelhas. E aí os irmãos não pensem que nós estamos aqui diante de alguém rico, né, por possuir ovelhas. Exatamente nós vamos perceber que Amós se mostra exatamente como alguém, digamos, pobre nesse sentido, exatamente porque pelo fato dele ter as ovelhas, mas ele mesmo ter que cuidar dessas ovelhas. Então era alguém do campo. Alguém simples, era uma espécie de um pequeno fazendeiro, alguém que tinha ali um pequeno grupo de ovelhas, de bovinos, então, que ele pudesse cuidar deles. Amós também vai ser conhecido aqui como um colhedor de sicômoros, lá no capítulo 7, o verso 14. O sicômoro, e vocês lembram bem, né, daquela história então de que aquele homem chamado Zaqueu, ele então subiu num sicômoro. Sicômoro é a mesma coisa de figueira. É um outro nome que você encontra na Bíblia para esse tipo de planta, né, desse tipo de árvore. Então Amós, além de ser esse proprietário de ovelhas, ele era um pequeno agricultor, alguém do campo, alguém que, como nós diríamos nos dias atuais, né? Alguém da roça, alguém que fica ali cuidando então da sua pequena propriedade, que cuida de ovelhas, que cultiva então figos, que cuida então dessa parte de cultivação, né? E também de cuidado de animais. Nós vamos perceber também, ainda falando sobre Amós, que ainda no capítulo 7, verso de número 14, ele se denomina, então, como alguém que não foi treinado para o ofício de profeta. Veja lá no capítulo 7, o verso 14, ele diz, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Vocês devem se lembrar bem, né? Que o profeta Elias, juntamente com o profeta Eliseu,
eles criaram então essa escola, chamada Escola de Profetas, onde as pessoas iam para que elas pudessem estudar a lei de Deus e elas pudessem então aprender o ofício do profetismo. Aqui então Amós ele diz: olha, eu não sou como esses indivíduos aí. Eu nunca frequentei uma escola de profetas. Eu não fui doutrinado no que diz respeito aos estatutos, aos mandamentos de Deus. É como se Deus estivesse então chamando Amós e ele dissesse a Deus: Deus, eu não sou profeta, eu não fui treinado para isso, eu não participei, eu não fiz seminário, eu não recebi então doutrinação, eu não recebi uma capacitação, digamos assim, para ser profeta. Eu sou apenas um pastor, eu sou apenas um cultivador de sicômoros. É assim então que o profeta Amós se apresenta aqui diante de nós. Veja então, irmãos, que nem mesmo a simplicidade e a falta de treinamento então foram impedimentos para que Amós fosse o instrumento de Deus para falar a um povo rebelde e distante dele. O que nós vamos perceber em todo esse livro é que o ponto mais importante aqui é que Amós, ele tinha um amor ao Deus de Israel. Ele cria de fato no Senhor. Ele olhava então as circunstâncias e ele percebia exatamente isso, a opressão que o povo de Israel fazia contra os pobres. Ele percebia então toda a iniquidade. Ele percebia então como o povo prevaricava então diante do Senhor. E aquilo então certamente causou indignação ao coração de Amós. E Deus o chamou então a falar a este povo, para que ele pudesse então levar essa mensagem de arrependimento, mas também uma mensagem de juízo. Quando foi então que o profeta Amós profetizou? Você vai ver então no texto que nós lemos, que nós vamos encontrar 3 informações que nos ajudam nessa resposta. 2 delas então têm a ver com a menção desses 2 reis, que são mencionadas aí no verso de número 1. O primeiro deles então é Uzias, o rei do sul. E aqui a gente precisa fazer um parênteses, né, para que você entenda bem aqui a ocasião em que Amós está profetizando. Vocês se lembram então que quando o rei Davi foi estabelecido como um rei de Israel, o reino era um só. Todo Israel então era um só. E Davi, então, havia estabelecido Jerusalém como a capital deste reino. Jerusalém, então, fica ali mais ao sul de Israel. Com a morte, então, de Davi, aquela rebelião, então, de Roboão, o reino, então, foi dividido em 2 partes. 10 tribos, então, ficaram do lado de cima, né, que é o reino do norte, Israel. E 2 tribos, então, ficaram do lado de baixo, Judá e Benjamim. Essas tribos, então, eram conhecidas como as tribos do Reino do Sul. Aqui, então, Uzias é mencionado exatamente como sendo o rei do Sul. E ele, então, reinou, geralmente as datas estão entre 781 a 740 antes de Cristo. Segundo a Crônicas, capítulo 26, você vai encontrar então a referência a este rei, e diz então que ele fez o que era reto diante do Senhor. Uzias era um homem de Deus, era alguém que promoveu uma reforma no reino de Judá. Mas você vai encontrar ainda a respeito deste rei, que em certa ocasião, ele então com um certo orgulho no seu coração, ele resolveu então entrar no templo para oferecer sacrifícios, como se ele fosse um sacerdote de Deus, e ali então Deus o castigou, né? Você vai ver que o texto bíblico está dizendo que quando ele estava para oferecer sacrifício, o sacerdote então entrou no templo e disse: Uzias, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. E ele então insistiu em fazer aquilo. O texto então vai dizer que a lepra atacou a sua testa e mais 80 sacerdotes tiraram Uzias então do templo de Deus, e ele nunca mais então pôde oferecer sacrifício, e ele terminou a sua vida então dessa maneira, como um leproso, porque ele tentou então sacrificar algo diante de Deus, o que não era permitido aos reis fazerem isso. O outro rei mencionado aí
é o rei Jeroboão. Veja aí que ele diz no verso 1, no reinado de Jeroboão. Aqui é Jeroboão II, que reinou então no reino do norte, mais ou menos então entre 783 a 743 antes de Cristo. E nós vamos perceber que o rei Jeroboão, ele trouxe então muita prosperidade para o reino do norte. Mas ao mesmo tempo, o rei Jeroboão, ele implementou cultos em Israel, lá no reino do norte. Então você imagina, né? Ele pensando o seguinte, puxa, que agora o reino está dividido, se esse povo então começar a descer para Jerusalém, é capaz então deles se afeiçoarem ao rei de Judá, e aí então eles vão fazer um motim contra mim, então eles vão acabar me tirando do trono, eles vão acabar me matando, e unificando novamente o reino. Então o que ele fez? Ele instituiu, conforme a gente vai ver, ele instituiu altares então em Gilgal, Betel e Berseba, exatamente para que o povo pudesse cultuar a Deus. Ele instituiu sacerdotes que não eram da descendência de Levi. Ele colocou postes ídolos, bezerros de ouro, cultos então sincretistas, a fim de que o povo de Israel, o reino do norte, pudesse então cultuar a Deus naquele local. E é sobre isso então que Amós vai falar em praticamente todo o seu livro, condenando exatamente isso, o culto então que aquele povo prestava a Deus. Além disso então nós vamos perceber exatamente isso durante o livro, que Amós vai atacar exatamente a prosperidade do reino do norte, que se deve exatamente por causa de Jeroboão II. Mas há uma terceira informação que nós encontramos aí. Veja que há a menção então deste terremoto. Veja então que no final do verso 1 nós encontramos assim, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. A gente não tem informações precisas do que seja esse terremoto, mas Flávio Joséfo, que é um historiador do povo judeu, ele menciona então que esse terremoto, ele aconteceu exatamente no dia que Uzias tentou entrar no templo e oferecer sacrifícios a Deus. Deus então na sua ira, conforme a gente encontra lá em Zacarias, no capítulo 14, o verso 5, Deus então fendeu as rochas, Deus então provocou esse terremoto, exatamente porque esse rei Uzias tentou oferecer sacrifícios. A gente não sabe se isso de fato é verdade, a gente não sabe exatamente se a causa desse terremoto foi exatamente por causa de Uzias, né? Flávio Joséfo não é inspirado por Deus, ele simplesmente tenta fazer algumas conexões, olhando então a história do povo de Deus, mas aqui então a gente percebe exatamente o tempo em que o profeta Amós profetizou. Se nós olharmos então esse tempo, olhando para esses reis, nós vamos perceber que Amós profetizou cerca de 38 anos, em que ele levou a palavra de Deus, em que ele admoestou o povo de Deus, em que ele então trazia exatamente esse chamamento ao arrependimento, para que o povo pudesse então voltar aos caminhos do Senhor. Quem eram os ouvintes de Amós? Você vai perceber então que o início do livro, no capítulo 1, ele vai se dirigir então a 6 nações vizinhas ao povo de Deus. Veja aí dos versos 3 a 5, que Amós se dirige a Damasco, que era a capital da Síria. E você vai vê-lo denunciando essa nação exatamente por causa da sua crueldade na guerra. Você vai ver então que Amós também se dirige aos filisteus, cuja capital era Gaza, nos versos 6 a 8. E Deus então vai condenar aquela nação exatamente pelo tráfico de pessoas, o tráfico de escravos. Nos versos 9 e 10, Amós então denuncia Tiro, porque Tiro então havia quebrado acordos internacionais. Ele vai se dirigir a Edom nos versos 11 e 12, exatamente por causa da violência com que aquela nação
tratava os seus inimigos, e inclusive como eles faziam guerra além da conta, né? A gente vai ver isso na próxima mensagem. Ele profetiza também contra Amon, nos versos 13 a 15, exatamente por causa da sua crueldade na guerra. Ele fala então contra Moabe, no capítulo 2, os versos de 1 a 3, exatamente por causa da sua falta de humanidade. Nós vamos ver então, de maneira mais detalhada, como Amós então se dirige a cada uma dessas nações. Mas o ponto que nos interessa aqui, irmãos, é exatamente perceber que Deus não está alheio ao que acontece nas nações. Deus não está com o olho fechado. Deus está percebendo o que acontece no mundo, é isso que Amós está dizendo. E Deus vai trazer juízo sobre essas nações. Amós então, ele se dirige também a Judá, o reino do sul, e ele vai condenar esse reino, exatamente porque eles não guardaram os estatutos do Senhor. Daí por diante, então, nós vamos perceber que o alvo principal de Amós é exatamente o reino do norte, Israel, que, como eu mencionei agora há pouco, então era governada por Jeroboão II. Nós vamos perceber, então, de maneira mais detalhada, à medida, então, que nós vamos olhando para o livro de Amós, mas aqui, então, vale dizer que Amós vai condenar a prosperidade do povo, ao mesmo tempo, então, que essa prosperidade não demonstrava compaixão para os mais necessitados. Essa é a prosperidade do povo, você vai perceber que muitas vezes ela vinha exatamente por causa da exploração dos mais pobres, da injustiça que era feita na porta da cidade, em que os mais ricos então humilhavam aqueles que não tinham dinheiro para pagar pela justiça. Amós, ele é duro, e ele inclusive denuncia as mulheres daquela sociedade. Nós vamos ver isso, não é? Quando ele chama então aquelas mulheres de vacas de Bazã. Exatamente porque elas tinham uma opulência, mas ao mesmo tempo elas eram insensíveis aos mais necessitados. Qual era a mensagem então do profeta Amós? A mensagem então de Amós é uma mensagem então de arrependimento. Ele chama então o povo ao conserto, para que o povo então pudesse arrepender-se dos seus pecados, para que eles abandonassem as balanças injustas, para que eles fizessem justiça ao pobre e ao necessitado. Ao mesmo tempo, o Amós então vai trazer essa palavra de juízo, no caso do povo não arrepender-se. Esse juízo, como nós veremos mais adiante, ele aconteceu, então, quase 50 anos depois das profecias de Amós, quando o povo assírio, então, invadiu em 722 a.C. Eles invadiram, então, o reino do norte e Samaria, e eles atropelaram tudo que viram pela frente. Mataram homens, mulheres, crianças, mulheres grávidas, abriram o ventre de mulheres grávidas. Se você então olhar lá em 2 Reis, capítulo 17, os versos 5 a 23, você vai ver então a descrição dos motivos pelos quais Deus julgou severamente o seu povo. E você vai perceber então que todos esses pecados cometidos pelo reino do norte são denunciados aqui por Amós, quase 50 anos antes. Mas miseravelmente o povo não se arrependeu. Eles continuaram nos seus maus caminhos e eles então foram julgados por Deus. Amós então revela um Deus paciente. Veja aí no capítulo 2, o verso 4, nós vamos encontrar: por 3 transgressões e por 4 não sustarei o castigo. É como se Deus estivesse dizendo: olha, eu já suportei uma vez, já suportei 2, já suportei 3 vezes, mas a 4ª vez eu não vou suportar. Chega. Amós vai dizer exatamente isso, que a paciência de Deus ela tem limite. Veja aqui no capítulo 7, que nós vamos ver adiante: os altos de Isaac serão desolados e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão.
Irmãos, Amós então mostra para a gente que nós não podemos brincar com Deus, passando a impressão então de que Deus não se importa com os nossos pecados e que esses pecados então não vão trazer consequências sobre nós. Amós então ele faz uma radiografia dessa sociedade israelita. Ele põe o dedo na ferida e ele brada então com a sua voz retumbante, denunciando os pecados do povo de Israel, certamente também denunciando os pecados das nações vizinhas. Como dito então, tanto as nações vizinhas a Israel são chamadas então a prestar contas a Deus por causa dos seus pecados. O Deus da justiça não vai deixar a justiça passar em vão. Ao mesmo tempo, então, o povo de Deus também é chamado ao arrependimento. E eles não podem, então, abafar o clamor dos oprimidos com os hinos dos seus cultos. E eles não podem também comprar a Deus com as suas ofertas opulentas e volumosas, conforme a gente vai ver mais um pouquinho na frente. Em resumo, irmãos, Amós foi enviado por Deus para compartilhar o rugido do leão. Deus havia então falado ao povo, e Amós então foi esse mensageiro escolhido por Deus para entregar a sua palavra de desafio e repreensão. Novamente, embora Amós fale contra as nações pagãs, ele não foi enviado diretamente a elas, mas ao próprio povo de Deus. Pessoas então que não haviam reconhecido o seu pecado em suas vidas. Elas deveriam então compartilhar fielmente o que a Deus havia dito a respeito delas. Mas o que nós vamos encontrar é exatamente que é isso, que as suas crenças não eram condizentes, não eram coerentes com o seu comportamento. Diante disso então, irmãos, que ensinos nós podemos extrair até aqui nessa introdução do livro do profeta Amós? Primeiramente então, notem que a nossa sociedade, ela se parece muito com a sociedade dos tempos de Amós. A gente vai ver isso mais detalhadamente enquanto a gente estuda o livro de Amós. Embora a gente não viva numa teocracia, o que nós percebemos muitas vezes são as mesmas práticas que o povo na época de Amós então fazia. Não é raro, por exemplo, nós encontrarmos pessoas abastadas, mas ao mesmo tempo pessoas insensíveis aos mais necessitados. O que nós vemos muitas vezes, irmãos, é luxo, prosperidade excessiva, gastos exorbitantes, que contrastam exatamente com a insensibilidade com os mais necessitados. O que nós vemos na nossa sociedade são pessoas que buscam paz, buscam prosperidade, buscam felicidade, mas elas não se importam com os mais pobres e os mais necessitados. Elas não ligam para aqueles que estão sofrendo. Ao mesmo tempo, nós vemos o crescimento de uma religião formal, como nos dias de Amós. Parece que cada vez mais as pessoas vão à igreja. Elas muitas vezes fazem uma confissão da sua fé, mas parece que isso não muda em absolutamente nada o comportamento dessas pessoas. A sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira então de lidar com os negócios, lidar com a sua vida privada. Embora aqui falando de nós mesmos, segundo o censo do IBGE, o de 2022, constatou que o número de evangélicos vem crescendo. E segundo, então, os dados do IBGE, aqueles que se dizem evangélicos chega a 27% da população brasileira. Quase 1/3 da população se diz evangélica. Ou seja, pelas minhas contas aqui, e com auxílio de um ajudante, então, para cada 3 pessoas, praticamente uma delas se denomina evangélica. Se denomina, então, a crer em Cristo como nós cremos, faz parte de uma igreja evangélica. Mas, ao mesmo tempo, embora esses números pareçam surpreendentes e até animadores, talvez nunca se viu tanta corrupção
corrupção e tanta imoralidade em nossos dias, dentro e fora da igreja. A mesma sociedade que nós vemos, então, na época de Amós. Nós vamos perceber exatamente isso. As pessoas iam para o culto, elas participavam, então, dos sacrifícios, mas na vida delas, na vida particular, era completamente diferente. Era completamente distinta aquilo que, de fato, elas faziam diante de Deus no culto. Até mesmo quando nós olhamos, irmãos, para as igrejas evangélicas atuais, o que a gente vê é exatamente isso, essa ênfase na prosperidade financeira. Há pouco chamado ao arrependimento, há poucas vezes que se é falado sobre santidade, pouco se ouve, então, a respeito da vida eterna. E muitas vezes, então, ainda nessas igrejas evangélicas, a impressão que fica é que Deus só habita no meio da riqueza e da prosperidade financeira. Ou seja, Deus não se importa com a pobreza. Deus não se importa com os mais fracos. Deus não se importa com os mais necessitados. É essa a impressão, então, que se passa nas igrejas evangélicas atuais. Essas mesmas igrejas, os seus líderes, muitas vezes parece que o objetivo é apenas demonstrar o quanto eles são bem-sucedidos. Compram carros de luxo, mansões milionárias, constroem megatemplos, atraem pessoas ou atraem multidões que desejam a mesma coisa, adquirir bens materiais, adquirir prosperidade. Mas pouco se fala com relação aos necessitados, os pobres, os oprimidos, os inválidos, aqueles que sofrem, então, em nossa sociedade. Veja, então, como a sociedade de Amós se parece com a nossa, não é? Onde parece que a riqueza é o que mais importa. E se tiver que, então, atropelar o mais necessitado, se tiver que passar por cima dos menos favorecidos, não tem problema, a gente passa. A gente vai perceber a mesma coisa no livro do profeta Amós. A segunda coisa que nós podemos aprender aqui é que Deus ele usa quem Ele quer. Veja então que, como nós vimos, Amós então é esse pastor, esse cultivador de sicômoros, de figueira. Ele não é um profeta, ele não é filho de profeta. Ele vivia, irmãos, numa pequena vila no sul, perto então de Jerusalém, uma cidadezinha, uma pequena vila chamada Tecoa. Então, do ponto de vista humano, Amós era tudo, ele tinha tudo para não ser um profeta. Tudo para não ser um profeta. Mas notem que Deus, em sua graça, usa quem Ele deseja. Ele não olha a capacitação cultural e acadêmica. Ele não olha o nível social, o histórico familiar. Deus escolhe e capacita quem Ele deseja usar. Isso não quer dizer, irmãos, que a gente não pode estudar. Isso não quer dizer que o indivíduo não pode fazer um seminário. Isso não quer dizer que você não precisa estudar a Bíblia. Mas o ponto aqui é que Deus, então, é o sentido do chamado. O nosso serviço começa exatamente por esse chamado gracioso de Deus, que nos capacita, que nos dá todas as ferramentas que nós precisamos, então, para servi-lo. Isso aconteceu com Amós, com Moisés, com Abraão, com os apóstolos, tantos outros, então, que Deus tem escolhido para pregar a sua palavra. Deus usa quem Ele quer. A terceira coisa que nós podemos mencionar aqui é que as palavras de Amós, elas são a palavra de Deus. Veja então que o livro de Amós vai mostrar isso claramente para nós, a respeito então da doutrina da inspiração das Escrituras. Embora o livro de Amós comece dizendo palavras que em visão vieram a Amós, no verso 1, logo em seguida, no verso 3, ele vai dizer, assim diz o Senhor. Embora Deus esteja usando um instrumento humano, isso não quer dizer que é a palavra de Amós que está sendo colocada, mas a palavra de Deus. E nós vamos perceber claramente que a rejeição das palavras de Amós é a rejeição da palavra de Deus.
Quando Amós, lá no capítulo 6, é dito que ele não deve profetizar, é alguém tentando silenciar a voz do próprio Deus, dizendo: não pregue aqui, nós não queremos ouvir você. Então percebam, irmãos, que Amós nos ensina isso, que quando nós rejeitamos a palavra de Deus por meio de homens fiéis, nós estamos rejeitando o próprio Deus. E conforme nós vamos ver no decorrer do livro, Israel então desprezou as palavras de Amós, e na verdade eles estavam desprezando a própria palavra de Deus. Nós encontramos também como ensino aqui, que Deus ele fala com autoridade de modo terrível. Veja então que o livro começa assim: o Senhor rugirá de Sião. E percebam então que quando Deus fala, quando Deus ruge, os prados dos pastores e até o cimo do Carmelo são tomados de luto e seca. Trocando em miúdos, irmãos, as palavras dadas por Amós, elas vão demonstrar exatamente isso, os atos que Deus está anunciando a respeito então da destruição e do juízo que Ele vai trazer sobre as nações, mas também sobre o seu povo. O que esses ensinos então têm a ver com a nossa vida prática? Em primeiro lugar, então, meus irmãos, Amós, ele nos ensina sobre a autoridade das Escrituras sobre a nossa vida pessoal e coletiva. Amós, então, revela uma doutrina que nós sabemos, mas nós muitas vezes esquecemos, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É por meio da Escritura, então, que nós conhecemos a Deus e a sua vontade revelada. Isso significa, então, que a Bíblia é inspirada, ela é autoritativa e ela é suficiente para nós. Elas trazem o ensino de Deus para as nossas vidas. Foi isso que os reformadores defenderam na Reforma Protestante, o sola Escritura. Somente a Escritura, então, tem autoridade sobre as nossas vidas. E Amós, então, nos ensina isso. Segundo lugar, já mencionado aqui, Deus, então, por meio de Amós, revela que Ele usa pessoas simples. Se nós queremos ser salvos, irmãos, nós precisamos, como diz o evangelista Mateus, nós precisamos ser como os pequeninos. Jesus diz que o reino de Deus é dos humildes. É assim, então, que quando nós pensamos no chamado de Deus para o serviço, nós precisamos saber que Deus chama pessoas assim, pessoas simples, humildes, submissas, obedientes, pessoas das quais então Ele deseja usar para a sua glória. É isso que o apóstolo Paulo então vai descrever lá em 1 Coríntios 1, 27 a 29. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Você está esperando então se capacitar ou ser capaz para que Deus possa usar você? A ordem não é essa. Você não deve esperar ser capaz para Deus usar você. Você deve esperar que Deus capacite você para que Ele possa te usar. A capacidade não é nossa, irmãos. A capacidade é de Deus. O chamado não é nosso, o chamado é de Deus. É a graça, é a misericórdia, é a bondade de Deus, então, que nos usa. Então, se Deus está, de fato, desejoso de usar você, não diga assim: ah, Deus, eu não posso, eu não dou conta, eu não sou capaz. Você não é mesmo, não. Ninguém é capaz de servir a Deus da maneira como Ele deseja. Mas Deus é quem nos capacita. Em terceiro lugar, irmãos, nós aprendemos que a prosperidade, a paz e as bênçãos, elas são relativas, não absolutas. Nós vamos perceber que essas coisas são boas, mas essas coisas, elas não podem ser assumidas como meta última da nossa vida. Essas coisas, elas não devem ocupar o centro do nosso coração. Por isso, meus irmãos, cuidado com os tempos de paz e prosperidade.
Cuidado para que o nosso coração não seja enganado com essa falsa segurança das riquezas materiais. Cuidado para que a paz e a prosperidade não se tornem ídolos no nosso coração e nos afaste da adoração verdadeira e dependente de Deus. Cuidado para que a gente não pense que as riquezas são sinais da bênção de Deus para as nossas vidas. Elas são boas, elas fazem parte da nossa vida, mas elas não são sinais absolutos de que Deus está se agradando de nós. Cuidado, então, para que isso não se torne um ídolo no nosso coração. Oremos para que não sejamos tomados pelo engano da autossuficiência. Dizendo assim, está tudo bem, tem dinheiro na minha conta, olha a casa que eu tenho, olha o carro, olha o emprego que eu tenho, está tudo certo. Cuidado com isso, meus irmãos. Finalmente, o livro de Amós vai nos ensinar a acolher a palavra de Deus, mesmo quando ela chega até nós como um rugido de leão, assustando e assombrando. Essa palavra, então, ela provém do trono e do coração de Deus. Que a mensagem, então, do profeta Amós nos conduza em amor e submissão ao Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Somente em Cristo Jesus nós temos esperança e perdão. Somente em Cristo nós encontramos a verdadeira paz e a salvação eterna. Somente por meio de Jesus Cristo e da sua obra redentora, nós podemos escapar do juízo divino. Portanto, meus irmãos, por meio de Jesus, nos aproximemos do trono da graça de Deus e recebamos perdão dos nossos pecados. Que o Espírito Santo de Deus, então, nos ajude a ouvir a voz de Jesus, para que haja arrependimento e transformação nas nossas vidas, para a glória e louvor do nome do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, mesmo assentados, coloque a sua vida diante do Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos mais uma vez. Te bendizemos, Pai, por tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse livro tão precioso do profeta Amós. Que o Senhor possa despertar o nosso coração e que nós sejamos edificados por tua palavra, Senhor. Que ao meditarmos nesse livro nessa noite, o teu Santo Espírito possa produzir em nós aquilo que o Senhor mesmo deseja produzir em nosso coração. Assim, Senhor, nós te bendizemos, te louvamos e te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém.